Olá, no programa de hoje, pautas e tensões no radar dos poderes em Brasília. Os movimentos recentes do Planalto que miram recuperação de popularidade e maior governabilidade. As adequações nas emendas parlamentares em meio à queda de braço entre o Congresso e o STF. As pressões da oposição por uma anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e os cálculos que podem guiar as presidências da Câmara e do Senado. Eu converso com o jornalista Rodolfo Lago, editor-chefe do Correio da Manhã em Brasília. Bem-vindo, Rodolfo, é sempre um prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado, é sempre um prazer o convite de vocês, então muito obrigado mais uma vez. Rodolfo, o Planalto encaminhou nesta terça oficialmente ao Congresso um projeto para cumprir uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O PL ainda estabelece 10% de imposto sobre lucros e dividendos para quem recebe acima de R$50 mil. Como que você vê as perspectivas de tramitação da matéria que chega ao Congresso em um momento no qual pesquisas vinham apontando oscilações negativas na avaliação dessa gestão do Planalto? Perfeito. Enfim, é uma grande aposta do governo Lula, esse projeto do aumento aí da faixa de isenção do imposto de renda. Era, como você falou, uma promessa de campanha do presidente, que houve aquele ruído, e é bom a gente lembrar, quando da apresentação ali pelo ministro da Fazenda das medidas ali de ajuste fiscal, que eles acharam ali naquele momento que seria interessante incluir isso daí como um contraponto, como uma espécie de contrapartida ali pela necessidade ali de fazer cortes, fazer ajustes, e isso foi naquele momento mal recebido pelo mercado, porque dava ali uma sensação de que talvez o governo não estivesse sendo tão sincero assim na expectativa de cortar, como vai cortar, se na verdade vai reduzir a arrecadação. Naquele momento não funcionou bem, enfim, agora vindo de forma isolada, vindo sozinho, vindo sem mais nada atrelado a ele, a ideia do governo é que agora essa coisa avance bem. É muito pouco provável ali que haja oposição no Congresso, porque seria uma oposição extremamente antipática, quer dizer, algum parlamentar se alinhar a uma ideia de tentar evitar uma isenção maior do imposto de renda. Muito provavelmente ninguém vai se alinhar a isso, até porque muita parte do discurso da oposição é sempre muito atrelado à ideia de que no Brasil se paga muito imposto, etc. Então, isso, na verdade, nem teria... ficaria, de certa forma, um pouco desconexo com esse próprio discurso. Mas hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, porém já disse lá ao presidente, ao receber a proposta, que o Congresso irá fazer modificações. Então, quer dizer, muito provavelmente a proposta no mérito avança e deve avançar sem maiores problemas, mas um ou outro ajuste o próprio presidente da Câmara já indicou que deve acontecer. A reforma de renda proposta, Rodolfo, ela se soma a medidas já anunciadas recentes, como pagamentos do pé de meia, expansão de medicamentos da farmácia popular, e há ainda outros anúncios sendo preparados e novidades no Minha Casa Minha Vida e no Mais Médicos. Como que esse conjunto de ações pode contribuir para mudar humores da população com o governo petista? Olha, então, tem a avaliação que a gente tem escutado ali dentro do Palácio do Planalto, feita ali por pessoas do próprio governo, ao avaliar por que é que a popularidade do presidente Lula vem caindo,
Quer dizer, as pesquisas mostram o presidente Lula no pior momento de popularidade de todos os seus 3 mandatos, né? E aí, avaliando por que isso acontece, uma das avaliações que eles fazem é que não adiantava muito ficar muito na ideia de que você estava retornando ao governo como garantia de que você ia, de que esse retorno é que manteria os antigos projetos sociais, né? Quer dizer, a ideia até do próprio slogan do governo, né, que é união e reconstrução, faz-se uma avaliação de que ele era pouco, né? Quer dizer, uma vez que você teve uma interrupção das eras petistas com a entrada no poder do Jair Bolsonaro, que representa uma ideia totalmente oposta, né? Um formato, uma forma de governar totalmente oposta. E o próprio Jair Bolsonaro manteve o Bolsa Família e os demais programas sociais, ficar muito atrelado à ideia de que não, nós somos a garantia da manutenção desses programas, parecia uma coisa que já não surtia tanto efeito popular, né? A população já não estava vendo isso mais como uma concessão de um governo mais voltado, com maior preocupação social, mas com um direito adquirido. Então, era necessário avançar em novas entregas, né? E aí havia uma avaliação de que talvez a única nova entrega concreta na área social que esse novo governo, que o Lula 3 tinha, era o programa Pé de Meia, né? O programa Pé de Meia era a única novidade de benefício social aí para os estudantes do ensino médio. Então, há todo um trabalho agora, a ideia é ter todo um trabalho agora de acelerar entregas nessa área, daí a isenção do imposto de renda, daí o próprio pé de meia, daí essa questão dos medicamentos e outras, enfim, no sentido de agora apresentar coisas novas, né? Além da mera ideia de que é uma espécie de seguro dos benefícios sociais já conquistados. Esses daí a população não acha que haja mais risco a essa altura de perder. O presidente também promoveu, Rodolfo, trocas no primeiro escalão que chamaram atenção nos últimos meses. Colocou o marqueteiro, né, Sidônio Palmeira ali à frente da Secretaria de Comunicação. Mais recentemente fez outras mudanças, com Alexandre Padilha indo para a Saúde e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, assumindo as relações institucionais. Há um sentido geral nessas mexidas? O que elas miram? Então, assim, todo mundo esperava a essa altura mais mudanças ministeriais, além das mudanças que já aconteceram, né? A entrada do Sidônio Palmeira ali foi muito por conta desse diagnóstico, quer dizer, de que havia necessidade de iniciar uma comunicação mais técnica e menos política. Paulo Pimenta era ali, embora seja jornalista, era alguém que nunca tinha exercido tanto assim essa profissão, então fazia ali uma gestão mais política do que técnica. Então, daí a mudança. A Gleisi é uma coisa que se avalia tem várias possibilidades de avaliação que têm sido colocadas. A primeira é de que não houve mais mudanças além dessa, porque a essa altura o Lula não tem muita mais segurança da fidelidade que esses partidos, que não são o PT, né, esses partidos, especialmente do Centrão, teriam com ele. Então, quer dizer, diante ali da falta de segurança, de que a entrega de novas pastas, a entrega de novos cargos, garante mais apoio ao governo, é que novas mudanças até agora não teriam acontecido. E que, então, isso teria levado o Lula a colocar ali nas relações institucionais uma figura da sua estrita confiança, que é a Gleisi Hoffmann, e não entregar essa pasta a um outro nome do Centrão, que poderia talvez fazer ali uma gestão
mais para atender aos interesses do Centrão do que aos interesses do próprio Lula. Então, nesse sentido, foi colocada ali a Gleice Hoffmann. E há uma avaliação de que ela, apesar de todo o posicionamento dela, de ser ali uma pessoa de postura muito firme dentro do PT, uma postura mais à esquerda, de pouco relacionamento exatamente com o Centrão, que ela teria muito bom relacionamento com o Hugo Mota, especialmente o presidente da Câmara, teria trabalhado muito no sentido de que o PT o apoiasse para presidente da Câmara, né? Porque lembra que havia toda uma discussão dentro do PT no sentido de vir a apoiar o deputado Orlando Brito, do PSD de Minas Gerais, né? Da Bahia, né? Da Bahia. Em vez do Hugo Mota. Então, ela teria trabalhado muito no sentido disso e que, então, isso teria gerado aí uma dívida do Hugo Mota com ela e que isso poderia azeitar essas escolhas. E o Padilha vai para a saúde ali numa ideia ao contrário de que ali na saúde você, ao contrário da comunicação, precisa de um nome menos técnico, de um nome mais político. Então, o Padilha, que já foi ministro da Saúde, mas que é deputado federal eleito, ali na saúde poderia dar essa cara mais política e ajudar a fazer mais entregas. Você tem aí, como você falou, a questão dos medicamentos, a questão da vacina contra a dengue que vai começar a ser fabricada no Brasil, né? E outras coisas ali que ele poderia agora, como ministro, ajudar a turbinar. No Congresso, Rodolfo, após longos meses, né, de suspensões de pagamento e polêmicas, foram promulgadas as novas regras para apresentação e indicação das emendas parlamentares ao orçamento. Os pressupostos de transparência que vinham sendo cobrados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo, foram integralmente cumpridos? Olha, existe dúvida com relação a isso, né? Nesse momento, a gente está aqui nessa conversa, há pouco tempo, ainda nesse mesmo dia, nessa terça-feira, o ministro Flávio Dino pediu informações aí ao governo e ao Congresso, porque o PSOL entrou com uma nova ação no Supremo, dizendo que a forma como foi feito o tal acordo para liberação de emendas ainda manteria brechas para que ou ainda não houvesse transparência, de que ainda houvesse, de certa forma, um orçamento secreto. Então, as coisas ainda não estão muito claras. Existe essa nova ação pode ensejar uma nova determinação do Flávio Dino de bloqueio de emendas, isso ainda não é uma coisa líquida e certa que não aconteceria, e por conta disso tudo, a votação do orçamento foi adiada outra vez, né? Ela estava prevista para começar na Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira, né? O relator lá do orçamento de 2025, o senador Ângelo Coronel, leria o seu relatório hoje, nesta terça-feira, e já adiou isso. Agora a nova promessa é de uma leitura na quinta-feira para a Comissão de Orçamento talvez votar isso numa sexta-feira, o que já é uma coisa atípica, né? Haver trabalho no Congresso aqui na sexta-feira, o que muito provavelmente joga a possível votação do orçamento, se acontecer, somente para a semana que vem. Agora, a gente precisa lembrar que na semana que vem, os presidentes da Câmara, o Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não estarão em Brasília, porque eles vão participar da comitiva do presidente Lula, uma viagem que o presidente Lula vai fazer ao Japão. Será que o Congresso vai votar o orçamento com a ausência dos seus dois presidentes? É uma questão para a gente colocar. Além do orçamento de 2025 pendente, a Câmara ainda não instalou também as suas comissões permanentes. Por que o presidente Hugo Mota, Rodolfo, vem tendo tanta dificuldade para construir um acordo em torno desses colegiados? Porque, enfim, ainda
está havendo muita briga, né? Quer dizer, o Hugo Mota colocou uma questão no sentido de dizer que todos os partidos têm de presidir pelo menos uma comissão, né? Que esse é o princípio que ele está colocando, o que gera daí muita confusão, muita discussão. O PL, né, e os partidos de oposição dessa vez estão buscando ter comando de comissões que geralmente ficam com a esquerda, como, por exemplo, direitos humanos, que lá no Senado já ficou com o PL, com a senadora Damares Alves. Então, todas essas coisas estão ali gerando muita briga, muita discussão, muita disputa em torno ali dos nomes, né? E aí surgindo ainda outras dificuldades adicionais, né? Por exemplo, estava muito claro ali que o PL colocaria na Comissão de Relações Exteriores o deputado Eduardo Bolsonaro. E aí hoje foi todo mundo surpreendido com essa notícia de que o Eduardo Bolsonaro meio que resolveu se refugiar nos Estados Unidos, né? Ele vai pedir uma licença do mandato de deputado e disse que não volta mais para o Brasil porque ele estaria sendo perseguido aqui no Brasil. É uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque o Eduardo Bolsonaro ele não é sequer indiciado em nenhum desses processos que correm na justiça. Mas, enfim, isso gerou um novo problema, né? Agora a Comissão de Relações Exteriores da Câmara deverá talvez ir para o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que é o líder da oposição. Enfim, todas essas coisas estão gerando essa falta de clareza que vai atrasando ali a definição dos nomes das comissões, né? Tem até uma informação de bastidores que foi justamente talvez uma insatisfação, né, de Eduardo Bolsonaro ao saber que não seria o indicado que teria determinado, né, essa decisão dele anunciada hoje de pedir licença do mandato. Qual é a sua leitura, né, Rodolfo, sobre esse gesto de Eduardo Bolsonaro? É uma fuga ou indica algo mais para os rumos da direita no país? Ele vem prometendo publicamente continuar aí numa cruzada contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu estava no Congresso agora, pouco antes da gente começar aqui a entrevista, e isso estava sendo muito discutido, muito debatido lá. Primeiro, essa surpresa, porque realmente era uma coisa que aparentemente ninguém estava esperando, ninguém estava contando com isso. E aí, há uma leitura lá que está sendo feita, não apenas por parlamentares do governo, mas também por alguns parlamentares da oposição, de que talvez algumas fichas estejam caindo no sentido de que talvez o projeto de anistia dos presos aí, dos condenados de 8 de janeiro, não tenha o apoio todo que se imaginava. Quer dizer, as coisas... no domingo, o ato lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, não teve a presença tão grande quanto se imaginava, né? Mesmo ali na melhor hipótese, que é ali esse cálculo da Polícia Militar de 400 mil pessoas, mesmo nesse cálculo isso seria bem menos do que 1 milhão que eles disseram que iriam levar ali, né? E os cálculos mais pessimistas, o da USP falava em apenas 18 mil pessoas. Deve ter ficado no meio termo entre essas duas coisas, né? Mas menos gente do que se imaginava. Então, quer dizer, talvez não tendo um apoio popular, uma pressão popular tão grande assim. E talvez ali dentro do Congresso uma certa confusão entre uma ideia, essa sim talvez com maioria ali dentro do Congresso, de que algumas das penas das pessoas que invadiram e depredaram os prédios da República no 8 de janeiro tenham sido excessivas, e que isso daí, então, pudesse ser revisto. Mas daí, a imaginar, a extrapolar isso daí, a conceder uma anistia ao Jair Bolsonaro, que a essa altura sequer foi condenado, porque no dia 25 de março vai se iniciar o julgamento dele, ainda numa etapa de admissão ou não da acusação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, como anistiar alguém que nem condenado foi? Muita gente acha que isso seria um despropósito. Então, eu acho que essa
coisa do Eduardo Bolsonaro, que eu ouvi muito de algumas pessoas ali, desculpe, ali no Congresso, é de que isso talvez esteja um pouco dentro da avaliação de que esse processo talvez não seja tão fácil, tão líquido e certo como se imaginava, né? Gerando ali talvez uma necessidade ele ficar ali para tentar, de alguma forma, angariar algum tipo de apoio externo, né, junto ao governo Trump, talvez começar a trabalhar ali uma alternativa um pouco diferente, uma estratégia um pouco diferente. Há relatos de que o presidente da Câmara, Rodolfo Hugo Mota, teria se comprometido ao longo da sua campanha para o cargo com o PL a pautar esse projeto da anistia e com o PT a não pautar, né? Diante disso, será que ele tem isso como uma carta na manga para se movimentar no jogo? E o que pode ser determinante para o encaminhamento do tema ou não, né, nos próximos meses? Pois é, o líder do PL, né, na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que ele vai pedir a urgência desse projeto na reunião de líderes que está marcada para quinta-feira. E que, se não for colocado em votação, ele vai iniciar uma tática de obstrução. Ele diz que tem os apoios necessários, mas há, como eu estava falando, essa dúvida sobre até onde iria esse apoio. Esse é um apoio para, enfim, discutir penas mais reduzidas, uma dosimetria diferente para aqueles condenados e presos no 8 de janeiro, ou vai até a anistia do Bolsonaro? Ainda não tem muita clareza sobre isso. Por exemplo, o Republicanos, que é um partido importante nesse campo aí conservador, tem dito que acha que a anistia para alguém que ainda não foi condenado, no caso do Bolsonaro, é uma coisa que não seria possível, né? Então, isso não está ainda muito claro. O Hugo Mota pode, talvez, colocar isso em votação por conta dos compromissos que ele fez na Câmara. Agora, no Senado, o Davi Alcolumbre nunca se comprometeu exatamente com isso. O Davi Alcolumbre sempre disse que isso, na cabeça dele, não seria a prioridade agora. Então, imagina-se mesmo ali alguns que talvez haja a possibilidade de um avanço desse projeto na Câmara, mas uma possibilidade muito menor desse avanço no Senado. A fala de Davi Alcolumbre há algumas semanas foi bem clara no sentido de que a anistia não seria assunto do país, né? Foi a expressão que ele usou. É isso. Ele falou muito claramente que ele acha que isso não é uma prioridade nesse momento, né? E aí, enfim, aí você tem que avaliar, por exemplo, alguns partidos que são chave nessa questão, né? Que são ali o PS, como o PSD, né? O PSD, segundo as avaliações aí que se houve até de pessoas ligadas ao próprio presidente do partido, Gilberto Kassab, ele seria mais próximo do apoio a esse projeto da anistia e a essas questões na Câmara do que no Senado. No Senado ele tem ali alguns nomes que são muito próximos do governo, né? Caso, por exemplo, do senador Otto Alencar, caso do senador Rodrigo Pacheco, que presidiu o Senado até o ano passado e que está muito próximo do governo, chegou a declarar hoje, numa entrevista, que o candidato dele em 2026 é o presidente Lula na reeleição. Então, quer dizer, lá no Senado, um partido que é chave, a maior bancada lá no Senado, não teria uma posição assim tão favorável a esse projeto. Rodolfo, como você mesmo já citou, né, o julgamento que pode tornar Bolsonaro réu por articular uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, conforme denúncia da PGR, está marcado para o próximo dia 25, né, na primeira turma do STF. Diante disso, é cada vez mais improvável, Rodolfo, que o ex-presidente, que já se encontra inelegível por condenação no âmbito do TSE, recupere seus direitos políticos rumo a 2026?
É muito improvável, muito difícil, né? Isso de fato via acontecer, né? É, por isso é que eu acho que eles até imaginam mais isso pelo campo político, com essas coisas de projeto da anistia, ou com esse que também está em discussão lá no Senado, de mudança na lei da ficha limpa, né, para diminuir, reduzir prazos de inelegibilidade, né? Talvez esses caminhos aí sejam mais prováveis do que na justiça, né? Embora eles também pareçam a essa altura difíceis, muito difíceis. Mas ali na justiça, a possibilidade é muito pouco provável, né? Muito provavelmente o julgamento será mesmo na primeira turma, né? Foi marcada ali pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, preliminarmente ali uma discussão virtual diante de um novo recurso da defesa, né, para verificar se são suspeitos o Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, que pertenceram ao governo. Muito provavelmente esse novo recurso vai ser derrubado outra vez, e aí, no dia 25, esse processo se inicia ali na primeira turma, e o que houve até na semana passada, quando a primeira turma, por unanimidade, negou o pedido da defesa do general Walter Braga Neto de liberdade, né, de sair da prisão, e ele foi negado por unanimidade, isso já também indica que muito provavelmente esse ali vai ser o caminho da primeira turma, né? O processo deve ser admitido, e aí o julgamento vai começar. O que ainda não se tem muita certeza, enfim, não se tem muita clareza, é se de fato há possibilidade de que esse processo termine ainda este ano, sem atropelar ritos, né? Isso ainda há gente que duvide, alguns advogados que acham que talvez acelerar isso demais possa gerar alguns atropelos que depois a própria defesa ali possa usar em seu favor, né? Então, ainda a única dúvida é se realmente haveria tempo de fato para que todos os ritos fossem cumpridos, para que a condenação acontecesse ainda esse ano, que parece que é o que o Supremo considera ideal, o que o Supremo desejaria. Vamos continuar acompanhando os próximos capítulos desse xadrez. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Rodolfo. Eu que agradeço, é sempre um prazer, podem sempre contar comigo. Um abraço. Eu conversei com Rodolfo Lago, editor-chefe do Correio da Manhã, em Brasília. Falamos sobre o envio ao Congresso do projeto de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 e de outras medidas recentes do governo Lula. E ainda das tensões na relação entre os poderes em torno da execução orçamentária e de uma possível anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.